Você cresceu e, de repente, percebeu que alguns homens começaram a se afastar de você. Não porque você fez algo errado, mas porque você parou de fazer algo que eles esperavam, parou de se diminuir para que eles se sentissem grandes. Neste episódio, você vai entender o que acontece na mente de um homem imaturo quando ele encontra uma mulher que já não precisa de aprovação externa para existir. Você vai descobrir por que sua maturidade emocional pode despertar tanto medo nele e como isso, na verdade, revela muito mais sobre ele do que sobre você. Você vai compreender que quando um homem foge da sua presença consciente, ele não está fugindo de você, está fugindo de si mesmo. Ela tinha 38 anos quando percebeu. Estava numa festa de trabalho, conversando naturalmente, sem máscaras, sem tentar impressionar, sem procurar validação no olhar de ninguém. E foi quando notou. O homem com quem conversava, que inicialmente parecia interessado, começou a ficar inquieto. Os ombros tensos, o sorriso forçado, como se ela tivesse dito algo perturbador, embora a conversa fosse sobre livros e viagens. Não foi a primeira vez. Nos últimos anos, ela tinha notado esse padrão estranho. Quanto mais segura de si ela ficava, mais alguns homens pareciam desconfortáveis, como se a presença dela fosse grande demais para o espaço que eles ocupavam. Carl Jung diria que ela estava testemunhando algo profundo e perturbador, o confronto entre a maturidade emocional e a sombra não integrada. Quando uma mulher desenvolve sua individualidade plena, quando ela não precisa mais da aprovação masculina para se sentir completa, ela se torna um espelho inconsciente para o homem imaturo. E esse espelho reflete tudo aquilo que ele ainda não conseguiu integrar em si mesmo. O homem imaturo, mesmo que não perceba conscientemente, vive numa dinâmica emocional onde sua autoestima depende de se sentir necessário, de ser o centro, o salvador, o escolhido. Quando ele encontra uma mulher que já fez o próprio trabalho interno, que já se salvou, que já se escolheu, ele entra em pânico existencial. Porque agora, pela primeira vez, ele precisa mostrar quem realmente é. Não pode mais se esconder atrás do papel de protetor ou provedor emocional. Ela não precisa que ele conserte nada nela. Ela não precisa que ele preencha vazios. Ela chegou inteira. E isso o aterroriza. Jung chamava isso de encontro com a ânima, a parte feminina inconsciente do homem. Quando uma mulher madura aparece na vida dele, ela ativa aspectos da psique masculina que ele não desenvolveu, a capacidade de intimidade real, de vulnerabilidade autêntica, de amor sem dependência. Ela o convida, sem palavras, a crescer emocionalmente. Mas crescer dói. Crescer significa abandonar a zona de conforto da imaturidade, onde ele podia ser superficial, onde podia amar sem se entregar de verdade, onde podia estar numa relação sem precisar se mostrar por inteiro. A mulher madura não aceita migalhas emocionais. Ela não se impressiona com charme vazio. Ela não se satisfaz com promessas ou potencial. Ela quer presença, quer verdade, quer um homem que esteja tão inteiro quanto ela. E isso, para o homem que ainda vive fragmentado, é assustador demais. Então ele faz o que a mente imatura sempre faz quando confrontada com algo que não compreende. Foge, cria distância, encontra defeitos onde não existem, projeta nela suas próprias inseguranças, chamando-a de exigente demais, complicada, difícil. Mas o que ele realmente está dizendo é: você me mostra tudo aquilo que eu ainda não sou e eu não estou pronto para me tornar. Ela levou meses para entender que não era sobre ela, que a frieza súbita dele, os encontros cancelados, as conversas que se tornaram superficiais, nada disso era porque ela tinha feito algo errado. Era porque ela tinha se tornado ela mesma. O homem imaturo vive numa ilusão que Jung identificou como inflação do ego. Ele se sente poderoso quando pode salvar uma mulher, quando pode ser o centro das atenções femininas, quando pode ser aquele que ensina, que guia, que resolve. Sua identidade masculina está construída sobre a necessidade de ser indispensável. Mas quando uma mulher chega já pronta, já consciente, já resolvida, esta estrutura desmorona.
De repente, ele precisa oferecer algo diferente, não sua utilidade, mas sua essência, não seus recursos externos, mas sua profundidade emocional, não sua capacidade de resolver os problemas dela, mas sua capacidade de compartilhar os próprios. E muitos homens descobrem, nesse momento assustador, que não sabem quem são quando não estão salvando ninguém. A mulher madura desperta no homem imaturo aquilo que os psicólogos chamam de ansiedade de intimidade, porque intimidade real não é sobre estar junto, é sobre estar junto sendo quem você realmente é. É sobre se mostrar com suas fragilidades, seus medos, suas imperfeições. É sobre amar e ser amado não pelo que você faz, mas por quem você é. E o homem que ainda não fez sua jornada interior não sabe quem é quando tira todas as máscaras. Por isso, ele prefere mulheres que ainda estejam buscando, que ainda precisem, que ainda o vejam como a resposta para seus problemas. Não porque ele seja mal intencionado, mas porque é só nessa dinâmica que ele consegue se sentir seguro. É só sendo a solução que ele consegue evitar o terror de ser apenas ele mesmo. Jung dizia que a maturidade emocional é o processo de se tornar quem realmente somos, integrando nossa sombra, aceitando nossa complexidade, assumindo a responsabilidade por nossa própria completude. A mulher madura fez esse trabalho. Ela não está mais procurando alguém para completá-la. Ela está procurando alguém com quem compartilhar sua completude. Mas o homem imaturo ainda está na fase da projeção. Ele projeta na mulher a responsabilidade de fazer ele se sentir especial, de validar sua masculinidade, de ser a plateia para seu espetáculo de sedução. Quando ela se recusa a entrar nesse jogo, não por maldade, mas por evolução, ele se sente perdido. É como se ela tivesse mudado as regras de um jogo que ele passou a vida inteira aprendendo a jogar. Você já percebeu como alguns homens ficam visivelmente desconfortáveis quando você demonstra que tem uma vida emocional rica, independente da presença deles? Quando você fala sobre seus projetos, suas paixões, seus sonhos, não como alguém que está procurando aprovação, mas como alguém que simplesmente existe plenamente? Esse desconforto não é sobre você ser demais, é sobre ele sentir que é de menos. A mulher madura, sem nem tentar, expõe a fragilidade emocional do homem que ainda não cresceu. Ela mostra pela própria presença que é possível existir sem carência, amar sem desespero, se relacionar sem se perder. E isso confronta tudo aquilo em que ele baseou sua estratégia de vida até então. Por isso, alguns homens, quando encontram mulheres maduras, fazem algo inconsciente e cruel. Tentam diminuí-las, fazem comentários sutis sobre elas serem controladoras, exigentes, complicadas. Não é maldade consciente, é autopreservação psicológica, é a tentativa desesperada de voltar para a zona de conforto onde ele se sentia no controle. Mas uma mulher que já fez sua jornada interior não volta, ela não se diminui mais, ela não aceita migalhas emocionais, ela não finge ser menos do que é para fazer alguém se sentir mais. E é exatamente isso que o aterroriza, porque agora ele precisa decidir, cresce e quer encontrá-la no lugar onde ela está ou desiste e vai procurar alguém que ainda esteja disposta a jogar o jogo antigo. A verdade é que muitos escolhem a segunda opção e quando fazem isso, eles perdem muito mais do que uma mulher. Ele perdeu a chance de se conhecer de verdade. Perdeu a oportunidade de descobrir quem ele poderia ser se parasse de representar e começasse a existir. Perdeu a possibilidade de viver um amor onde não precisasse fingir ser perfeito, onde pudesse ser vulnerável e ainda assim ser desejado. Jung falava sobre algo que ele chamou de a ferida narcísica da individuação. É o momento em que percebemos que não somos o centro do universo, que outras pessoas existem independentemente de nós, que podemos ser amados sem ser indispensáveis. Para o homem imaturo, encontrar uma mulher madura é viver essa ferida de forma intensa e repentina. Ela não precisa que ele seja perfeito, ela precisa que ele seja real. Ela não se impressiona com suas conquistas externas, ela quer conhecer seu mundo interno. Ela não quer ser salva, ela quer ser vista.
E ver realmente uma pessoa, assim como ser visto de verdade, é uma das experiências mais íntimas e assustadoras que existem. O homem que ainda vive na superfície emocional se protege através de papéis: o bem-sucedido, o engraçado, o protetor, o rebelde. Esses papéis funcionam como armaduras contra a intimidade real. Eles permitem que ele esteja em relacionamentos sem realmente se entregar. Permitem que ele seja amado pelos personagens que representa, não por quem realmente é. A mulher madura vê através dessas máscaras, não porque seja superior ou porque julgue, mas porque ela mesma já tirou as próprias máscaras. Ela reconhece o teatro porque já saiu de cena, e sua presença autêntica convida ou obriga ele a fazer o mesmo. Isso desperta nele uma vulnerabilidade que ele não sabe como lidar. De repente, todos os truques que funcionavam antes não funcionam mais. O charme superficial não a impressiona. As promessas vazias não a convencem. Os jogos emocionais não a confundem. Ela está lá, presente, real, esperando que ele apareça também. E isso pode ser aterrorizante para quem passou a vida inteira se escondendo. Por isso, você vê tantos homens imaturos fazendo algo aparentemente contraditório. Eles se sentem atraídos por mulheres maduras, mas ao mesmo tempo fogem delas. É como se eles reconhecessem, num nível inconsciente, que estar com ela seria a oportunidade de crescer. Mas crescer significa morrer para quem eles eram antes. E nem todos estão prontos para essa morte simbólica. Jung dizia que todo crescimento psicológico envolve uma morte, a morte do eu antigo para o nascimento do eu mais evoluído. O homem imaturo, quando encontra uma mulher madura, é confrontado com essa necessidade de renascimento. Ele pode escolher morrer para sua imaturidade e renascer como um homem íntegro, ou pode fugir e permanecer na zona de conforto da adolescência emocional prolongada. Você não é responsável pela escolha dele. Você não pode fazer o trabalho interior dele. Você não pode amadurecê-lo. Você não pode salvá-lo de si mesmo. Sua única responsabilidade é continuar sendo quem você é. Uma mulher que fez sua jornada, que se conhece, que não precisa de aprovação externa para existir, que oferece amor maduro para quem estiver preparado para recebê-lo. E se ele não está preparado? Se sua maturidade o assusta? Se sua completude o faz se sentir fragmentado demais para permanecer? Então, ele não é para você. Não ainda. Talvez nunca. Porque você cresceu. E crescer significa, entre outras coisas, não voltar para lugares emocionais que você já deixou para trás. Não se diminuir para fazer outros se sentirem grandes. Não fingir sede para que alguém se sinta importante por oferecer água. Sua maturidade não é um defeito que precisa ser escondido. É uma conquista que deve ser celebrada. É o resultado de anos de trabalho interior, de autoconhecimento, de coragem para olhar para si mesma sem filtros e ainda assim se amar. E qualquer homem que se sinta ameaçado por isso não está te rejeitando. Está se protegendo da própria possibilidade de evolução. A mulher madura aprende uma das lições mais libertadoras da vida. Nem todo mundo está pronto para sua energia. Nem todo mundo merece seu amor consciente. Nem todo mundo vai conseguir dançar na frequência em que você vibra. E está tudo bem. Está tudo bem porque sua completude não depende da aprovação de ninguém. Sua paz interior não é refém da capacidade de outros de te compreenderem. Sua maturidade emocional não é algo que você pode negociar ou diminuir para caber nos medos alheios. Jung tinha uma expressão bonita: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita se transforma. A mulher madura aprendeu a aceitar que nem todos os homens estarão na mesma frequência emocional que ela. E essa aceitação, paradoxalmente, a liberta para encontrar aqueles que estão. Porque eles existem, os homens que fizeram sua própria jornada interior. Os homens que não se sentem ameaçados pela sua maturidade, mas inspirados por ela. Os homens que não precisam te diminuir para se sentirem grandes, porque já encontraram sua própria grandeza interior.
Esses homens reconhecem na mulher madura algo precioso, uma companheira de evolução. Eles veem sua independência emocional não como uma ameaça, mas como um presente. Porque finalmente podem relaxar o papel de salvadores e ser simplesmente eles mesmos. Podem amar sem carregar o peso de completar alguém. Podem se relacionar de igual para igual. O homem maduro não se assusta com uma mulher que tem opinião própria, projetos próprios, sonhos próprios. Ele se encanta, porque ele sabe que estar com alguém assim significa que ela está escolhendo estar com ele não por necessidade, mas por desejo genuíno. Não porque precisa dele para se sentir completa, mas porque quer compartilhar sua completude com ele. E isso, para um homem que também fez sua jornada interior, é muito mais atrativo do que qualquer dependência emocional. Mas até você encontrar esse homem, ou mesmo se nunca o encontrar, sua vida não fica em pausa. Sua felicidade não fica condicionada. Sua completude não fica ameaçada. Porque a mulher madura aprendeu o segredo mais libertador de todos. Ela é completa sozinha. Isso não significa que ela não deseje companhia. Não significa que ela não valorize um relacionamento amoroso. Significa que ela não precisa dessas coisas para existir plenamente. Ela as deseja a partir da abundância, não da carência. Ela oferece amor maduro, porque transborda, não porque está vazia. E quando um homem imaturo sente isso, quando ele percebe que você não precisa dele para ser feliz, que você o quer, mas não depende dele, pode ser que isso desperte nele uma das feridas mais profundas da psique masculina, o medo de não ser necessário. Jung identificou isso como parte da crise da masculinidade moderna. Por séculos, a identidade masculina foi construída sobre a ideia de ser provedor, protetor, aquele sem quem a mulher não conseguiria sobreviver. Mas quando a mulher evolui, cresce e se torna independente, esta estrutura identitária masculina fica abalada. O homem imaturo não sabe como se relacionar com uma mulher que não precisa ser salva. Ele não desenvolveu outras formas de se sentir masculino além da sensação de ser indispensável. Por isso, quando encontra uma mulher madura, ele pode até tentar sabotá-la, fazer ela se sentir culpada por sua independência, criticar sua frieza ou exigência. Mas você não é fria, você é seletiva. Você não é exigente, você tem padrões. Você não é complicada, você é profunda. E se isso assusta alguns homens, o problema não está em você, está na imaturidade emocional deles. Porque a verdade que Jung descobriu sobre intimidade verdadeira é esta: ela só acontece entre pessoas que já são completas individualmente. Duas metades não fazem um inteiro emocional, fazem duas pessoas dependentes brigando por completude. Mas duas pessoas inteiras, elas criam algo maior que a soma das partes. Elas criam amor maduro, amor que não precisa, mas escolhe. Amor que não salva, mas celebra. Amor que não completa, mas expande. E para isso acontecer, os dois precisam ter feito jornada interior. Os dois precisam ter se tornado quem realmente são. Os dois precisam estar prontos para amar sem máscaras, sem jogos, sem medos. O homem que foge da mulher madura está fugindo dessa possibilidade. Está escolhendo a zona de conforto da imaturidade em vez do território desconhecido do amor real. E você? Você já fez sua escolha. Você escolheu crescer, escolheu se conhecer, escolheu se tornar quem realmente é. Agora só resta esperar que ele faça a mesma escolha. Mas se ele não fizer essa escolha, se ele preferir continuar nas águas rasas da imaturidade emocional, você não volta para buscá-lo. Você não diminui sua luz para que ele se sinta confortável na escuridão dele. Você não abandona sua evolução para acompanhar a estagnação dele. Porque a mulher madura aprendeu uma verdade que liberta. Você não pode amar alguém para a maturidade. Você não pode salvar ninguém de si mesmo. Você não pode fazer por outro o trabalho interior que só ele pode fazer.
Jung dizia que o amor verdadeiro começa onde termina a necessidade de salvar o outro. Começamos a amar de verdade quando paramos de tentar transformar as pessoas e passamos a aceitá-las como elas são, escolhendo ficar ou partir com base nessa realidade, não numa projeção do que elas poderiam se tornar. A mulher madura ama assim, com os olhos abertos, com o coração pleno, mas sem ilusões. Ela vê o homem como ele realmente é, não como ela gostaria que ele fosse. E se ele ainda não está pronto para o tipo de amor que ela oferece, ela não força, ela não insiste, ela não se convence de que pode moldá-lo. Ela simplesmente segue seu caminho. E há algo profundamente libertador nessa postura. Porque quando você para de tentar mudar os outros, quando você para de se diminuir para se ajustar aos medos alheios, quando você para de negociar sua essência, você finalmente encontra sua verdadeira força. Você descobre que não precisa ser amada por todo mundo. Você precisa ser amada pelos certos, por aqueles que reconhecem seu valor, que celebram sua maturidade, que não se sentem ameaçados pela sua completude. E esses homens existem. Estão por aí, fazendo sua própria jornada interior, se tornando versões melhores de si mesmos, preparando-se para encontrar alguém como você. Eles não fogem de mulheres maduras, eles as procuram, porque sabem que só com alguém assim podem experimentar o que é amor verdadeiro. Amor onde não precisam fingir ser perfeitos, amor onde podem ser vulneráveis sem perder o respeito. Amor onde são desejados por quem realmente são, não pelos papéis que representam. Enquanto esses homens não chegam, ou mesmo que nunca cheguem, você continua vivendo plenamente, porque sua vida não é uma sala de espera, sua felicidade não é um projeto para o futuro, sua completude não é uma promessa condicionada à presença de alguém, você já é tudo aquilo que estava procurando ser. E quando um homem imaturo olha para você e sente medo, quando ele se afasta porque sua presença o confronta com sua própria fragilidade, quando ele prefere mulheres que ainda precisem ser salvas, lembre-se, isso não diz nada sobre seu valor, diz tudo sobre o trabalho interior que ele ainda precisa fazer. Você não é responsável por fazer esse trabalho por ele, você não é responsável por torná-lo pronto para você. Você não é responsável por diminuir sua luz para que ele se sinta confortável. Sua única responsabilidade é continuar brilhando, continuar crescendo, continuar sendo a mulher extraordinária que você se tornou, através de anos de autoconhecimento, coragem e evolução interior. E se isso assusta alguns homens, se sua maturidade é intimidade demais, se sua independência é ameaçadora para egos frágeis, que seja, porque você não veio a este mundo para se ajustar aos medos alheios. Você veio para ser quem realmente é. E quem você é, uma mulher madura, consciente, completa, é exatamente quem você deveria ser. Jung dizia que a coisa mais terrível que podemos fazer é vivermos a vida de outra pessoa, abandonarmos nossa própria jornada para nos adequarmos às expectativas alheias. Você fez o oposto disso. Você teve a coragem de se tornar você mesma. E isso, independente de quem fica ou quem vai, independente de quem consegue lidar com sua grandeza ou quem foge dela, é a sua maior vitória. Você cresceu e não há volta, nem deveria haver, porque uma mulher que descobriu seu próprio valor nunca mais aceita ser tratada como se não o tivesse. Uma mulher que aprendeu a se amar nunca mais implora pelo amor de quem não sabe amá-la. Uma mulher que se tornou completa nunca mais se fragmenta para caber nos vazios emocionais de outros. Você não era difícil de amar. Ele é que nunca aprendeu a amar de verdade. Se essa reflexão falou com você, se você reconheceu sua própria jornada nessas palavras, inscreva-se para acompanhar mais episódios como este, porque mulheres maduras merecem conteúdo à altura de sua evolução. Você já viveu essa experiência? Já percebeu homens se afastando conforme você crescia emocionalmente?
Deixa nos comentários, sua história pode curar outra mulher que está passando pelo mesmo. No próximo vídeo, você vai entender algo ainda mais profundo: como reconhecer um homem que está verdadeiramente pronto para amar uma mulher madura. Os sinais são sutis, mas reveladores.